um abraço forte. Eu sou Aparecida Ferreira e estou aqui nos estúdios para conversar com o deputado Eduardo Barbosa sobre a política nacional de assistência social. Deputado, está havendo congelamento de recursos para o setor? Pois é, Cida. Primeiro um abraço, já tem 2 semanas que a gente não aparece juntos aqui com uma notícia nova, mas estamos aqui retornando para conversar com vocês e eu espero que esse vídeo nosso gravado possa ser compartilhado pelas pessoas que entenderem que o assunto pode e deve ser útil para muitas pessoas, principalmente para aquelas que estão lá nos municípios executando a política de assistência social. A princípio eu quero te dizer, o que se mais fala hoje aqui é que os ministérios estão parando, né? Estão parando por falta de recursos financeiros. E nós temos, então, uma grande preocupação, porque, inclusive, nas políticas fundamentais de responsabilidade do Estado, nós já vemos essa repercussão. Começou na educação, com aquele congelamento das universidades, né? A própria saúde, ela está tendo muita dificuldade em credenciar novos serviços. Nós temos vários hospitais esperando o credenciamento, principalmente na área do tratamento do câncer, por exemplo, e não é diferente no Ministério da Cidadania, que é o responsável hoje também pela política nacional de assistência social. Lá no Ministério da Cidadania é um ministério muito grande e ele é responsável pelo esporte, pela cultura, pela assistência social e nós temos aí um contingenciamento, que nada mais é que um congelamento dos recursos. Ou seja, a partir de setembro não existirá mais o dinheiro para transferir para os municípios que mantêm lá na ponta o CRAS, o CREAS, vários serviços para moradores de rua, de acolhimento, de abrigos, enfim. Nós precisamos de ter em torno de 1 bi e 200 milhões para poder fechar esse ano e fazer com que todos os serviços já instalados nessa área sejam de fato mantidos, porque hoje está sob sobrecarga única e exclusivamente dos prefeitos. E às vezes as pessoas não entendem, porque a política de assistência social é para aquela população mais frágil, é aquela que realmente precisa de uma abordagem para poder sair de uma condição, às vezes, de dependência, de pobreza, de miséria. Isso significa que a assistência social hoje atende em torno de 20 milhões de usuários, por exemplo. Então, é um contingente muito importante. Nós não estamos falando de pouquinhas pessoas que dependem. Infelizmente, a outra parte da sociedade não conhece a relevância desses serviços, né? Depende para quê, Eduardo? Aí, como eu disse, nós temos programas para moradores de rua, por exemplo, né? Nós temos aquelas pessoas que vão acessar os benefícios que ela tem direito, BPC, Bolsa Família, é através da estrutura da assistência social. Tem os CRAS, que são centros regionais de assistência social, que trabalham na identificação de vulnerabilidades dessas famílias. Então, isso tem uma estrutura, uma capilaridade de o que a gente chama de equipamentos públicos, mas de estrutura institucional pública, está ali, atenta a essa população, fazendo com que a política chegue até ela. Então, nós estamos aqui debatendo desde a semana passada com o ministro, na Comissão de Seguridade Social e Família, tentando fazer com que o Ministério da Economia se sensibilize, porque os serviços vão parar. Tivemos também com a presença aqui de todos os conselhos estaduais de assistência social, que trouxeram essa preocupação, porque a coisa é bastante agonizante. Então, e para o ano de 2020, a proposta orçamentária que chega também tem um déficit de mais de 2 bilhões, né? Significa que além da gente garantir o resto do dinheiro para esse ano, para as coisas funcionarem, nós ainda vamos ter que trabalhar com a expectativa de corrigir o orçamento proposto pelo governo para 2020. E o que é lamentável é porque são políticas voltadas para quem mais necessita, para quem mais precisa, né? E se essas pessoas não tiverem esse atendimento, essas pessoas podem morrer, deputado? Na realidade, essas pessoas, às vezes, pelas condições socioeconômicas que elas vivem,
elas às vezes são tão invisíveis para a sociedade que, se não fosse a política de assistência social, elas realmente estavam morrendo à míngua, né, vamos dizer assim. Mesmo porque é a política de assistência social que às vezes identifica a necessidade daquela família, encaminha para um serviço de saúde, que encaminha para uma matrícula escolar, porque a política de assistência tem a responsabilidade de articular as diversas políticas. Ela faz atendimento próprio a essas famílias, mas também identifica a necessidade que outras políticas assumam a responsabilidade perante aquelas pessoas. E às vezes são pessoas de baixo estudo, que moram em condições precárias, moram longe dos locais de conforto e de acesso, né? Então, a política de assistência é como se fosse aquela que dá visibilidade e o Estado chega perto delas. A gente fala muito aí, quando tem um grande problema social na cidade, que o Estado tem que se fazer presente junto à população. O Estado tem que estar presente na população, com a população. E é justamente através desses equipamentos do CRAS e CREAS que o Estado se faz presente da população mais vulnerável e mais pobre. Onde que está o nó, deputado? Governo federal, governos estaduais, Congresso. Congresso também tem a sua responsabilidade. Você falou uma coisa muito importante. Primeiro, nós estamos falando de orçamento, porque nós aprovamos aqui um orçamento e ele foi contingenciado. Se o orçamento tivesse sido respeitado, nós não estávamos com esse problema. Então, aqui a gente tem que cobrar, né, que haja a execução do orçamento previsto e lutar para que em 2020 também a gente suplemente esse orçamento aqui através da discussão da lei orçamentária. Então, isso nós temos que fazer. Mas também existe o que você falou. Há uma corresponsabilidade do financiamento da política de assistência dos estados e municípios, que às vezes também se omitem nesse financiamento. E a legislação obriga um financiamento das 3 esferas de governo. E muitas vezes a política de assistência só é feita com recursos federais. Então, aí a gravidade, porque se não há transferência automática do governo federal, a gente não percebe que os orçamentos dos estados e municípios conseguem complementar aquilo que era necessário e às vezes nem tem recurso previsto nos seus próprios orçamentos. Então é um assunto sério e que nós temos que trabalhar duro para reverter. Deputado, o prefeito joga para o governador e os governadores jogam para Brasília e vão fazendo aquele jogo de empurra. Infelizmente, a política de assistência social ainda não foi assumida por todos os gestores. Às vezes há a impressão de que é uma coisa menor. É porque não dá voto? É porque, como eu falei, é voltada para essa população invisível, né? Uma população que não clama, uma população que não reclama, uma população, às vezes, que não reivindica. Mas isso está mudando aos poucos, porque a consciência nesse segmento também está chegando. Tanto é que nos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da área da assistência social, há previsão que os conselhos sejam constituídos também por uma parte de usuários, para que eles assumam também esse protagonismo. Hoje, inclusive, a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social é uma usuária. E é interessante, porque é pela primeira vez um Conselho Nacional é presidido por uma usuária, aquela que veio de uma condição bem frágil e que agora já está assumindo um protagonismo. Quem é, deputado? Ela chama Aldenora e ela representa o estado do Amapá, né? Então, é muito interessante isso. É um estado, às vezes, não conhecido pelo Brasil, né? Nós não sabemos exatamente como essas pessoas vivem. As pessoas têm até um falso imaginário, né? Que, como se não existisse o estado, e de lá sai uma usuária, inclusive, para assumir o Conselho Nacional de Assistência Social. Isso é bacana. É deixar de ser o povo e ser cidadão. Isso é muito importante. Presença do deputado Eduardo Barbosa. Muito obrigada por sua presença aqui em nossos estúdios, deputado. Um abração, Cida. Até a próxima semana. E não esqueçam de compartilhar, né, Cida? Se gostou do vídeo, manda para o amigo, manda para aqueles que trabalham na área e é fundamental que eles entendam o que nós estamos vivendo e passando. Um abraço a vocês.
Presença do deputado Eduardo Barbosa, direto de Brasília, Aparecida Ferreira.